Bom dia, senhor presidente, senhora presidente, que hoje aqui preside nesse momento a nossa sessão. Agradecer ao colega Capitão Ramon por me emprestar uma folha aqui que eu já vou usar na sequência. Mas eu acho engraçado esse papo de soberania, cara. Que interessante, né? Veja só. Nobres colegas, população caxiense que nos assiste, quando nós falamos de soberania, não vou falar aqui sobre a soberania do ponto de vista jurídico, mas vamos falar sobre o ponto de vista geopolítico, né, globalização, etc., que é o mundo que nós vivemos. Vereadora Daiane, o presidente Trump ele ofereceu taxações, apresentou taxações a 37 nações. Dentre elas, várias da União Europeia, a Argentina, nosso vizinho aqui que negociou, que conseguiu ir lá, Javier Milei foi lá, negociou com ele taxa zero, inclusive agora a possibilidade de não precisar nem mesmo visto para os argentinos ingressarem. E veja que é uma crise tão grande que o Trump está fazendo, né, no mundo afora, está incomodando tanto a esquerda aqui no Brasil, que o produtor do agro, que eles juram defender aqui do Rio Grande do Sul, eles votaram contra a securitização, mas eles dizem que defende, né, os mais pobres, necessitados, etc. O produtor, aquele pequeno produtor que precisa de linha de crédito, esses aí eles votaram contra a securitização do agro. Contra. Deputados federais do Rio Grande do Sul, deputado federal de Caxias do Sul votou contra a securitização do agro, mas eles insistem para você que eles defendem o pobre e o necessitado, que é quem produz emprego e faz a máquina girar. Os produtores já estão cogitando a ideia, vereadora Daiane Mello, de irem para a Argentina para poder da Argentina produzir, faturar lá dentro, deixar imposto para o argentino e exportar para os Estados Unidos, porque é assim que o mercado se regula. O restante é parla, é só falatório, não tem efeito prático. E, vereador Rafinha Abado, aproveitando as boas-vindas à Vossa Excelência, quero dizer que eu ainda continuo acreditando numa democracia onde todo mundo pode falar. Bolsonarista, do Partido Novo, oposição, governo, independente, até comunismo que deveria ser tratado como crime num país sério. O comunismo deveria ser tratado como crime, um regime que matou mais de 100 milhões de pessoas. Pior do que o nazismo é o comunismo. Está registrado aqui. Pior do que o nazismo é o comunismo. Não sabem, estão flertando com perigo. Só que o discurso deles é esse. Mas eu quero que o senhor ainda tenha chance de falar, porque o senhor, além de ser líder comunitário há quase 30 anos, se não é já há 30 anos, o senhor é pai de filhos atípicos. Não adianta vir falar aqui que a gente tem que pensar numa sociedade mais justa, igualitária, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e na hora de o senhor vir apresentar sua reivindicação como pai atípico, o senhor ter a sua língua cortada, a sua boca fechada, porque o senhor defende um espectro político que não agrada uma parte da sociedade. Então, eu como um democrata, eu como alguém republicano, eu como alguém que acredito ainda que esse é o lugar de nós falarmos, acredito que o senhor tem o direito e a oportunidade de falar. Vieram falar em obstrução de pauta. Pois é. Mas em 2017, as senadoras do Partido dos Trabalhadores ocuparam a mesa diretora do Senado. Por que elas ocuparam a mesa diretora do Senado? Porque elas não queriam que fosse votada a reforma da Previdência. É só buscar a matéria de G1. Busca aqui na rede social. Senadoras ocupam mesa do plenário, mas reforma trabalhista é aprovada. Dentre elas, quem? Senadora que presidiu ali essa sessão fake, né? A Fátima Bezerra, Eunice Oliveira, Gleice Hoffmann, Vanessa Graziotin do PCdoB, familiar aqui de uma turma aqui, Lídice de Mata do PSB, toda a esquerda reunida lá fazendo o quê? Obstrução de pauta. Então aqueles que dizem reclamar que o Congresso é uma vergonha, não representa os interesses do povo, peraí, se não representa os interesses do povo, não representa a maioria, como é que estão eleitos? É uma incoerência, não aprenderam ainda que o pêndulo está mudando, que o mundo está acordando? Volto a repetir, o Lula é um anão diplomático que está preso numa política dos anos 70, 80, ainda acreditando que nós estamos vendo uma guerra fria. É alguém que ainda quer transformar o Brasil numa Venezuela. Essa é a ideia do Lula, é só olhar. Ontem ele deu declarações e vários veículos repercutiram, a CNN inclusive, ele disse que vai ficar cada dia mais esquerdista, cada dia mais adepto ao socialismo. Esse é o presidente do país. Aí a incapacidade política dele de sentar lá e conversar com o Trump, ele acha que vai resolver como? Chupando jabuticaba. Tarifaço ele resolve chupando jabuticaba. Não sou eu que estou dizendo, ele falou. Outro dia ele já disse, na época da campanha, que ele resolvia a guerra da Ucrânia e da Rússia sentando numa mesa de bar, tomando uma cervejinha. Este é o presidente da República do nosso país. E, infelizmente, para prejuízo e para a incompetência econômica e socioeconômica do país, esse é o presidente, que ainda acredita que quem gera riqueza é o Estado. É alguém que está preso no passado, que acha que tem que estatizar tudo, tem que colocar tudo na mão do Estado, Estado gordo, pesado, difícil de se mexer. Esse é o Lula, que é incapaz de sentar à mesa com Donald Trump e conversar e negociar a questão das tarifas. Então, para encerrar nos meus últimos segundos, esse aqui
é o resumo da esquerda, ó. Vou deixar que a TV Câmara possa aqui filmar ainda em tempo nesses meus segundos aqui, ó. São hipócritas. É isso aqui que eles são, ó. São hipócritas. Isso que eles são. Ontem a Erika Rio estava lá fazendo um videozinho bonitinho. Socialismo para quem vota nela e comunismo para ela, né? Ela estava com uma bolsa de R$18.500, mas ela jura que defende o mais pobre. É fácil você pregar socialismo com dinheiro alheio, né? Prega socialismo com o dinheiro do Estado, que é o dinheiro público. Não existe dinheiro que não é nosso. O dinheiro é público que está sendo utilizado lá. Então é hipócritas. Isso é o que a esquerda é. Obrigada, vereador Caleb.